Queridos irmãos e irmãs em Cristo, neste domingo do 12º tempo comum, o Evangelho deste domingo situa-se no coração chamado discurso missionário. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, que escutamos. Jesus está a preparar os seus discípulos para uma realidade que trata fundamentalmente com muitas expectativas humanas. Ele não lhes promete o sucesso, aplauso da segurança, mas promete-lhes a missão de testemunho, oposição, perseguição. Contudo, no meio destas advertências, pessoas, 3 vezes uma mesma ordem. Não tenhais medo, é que Jesus diz. Esta repetição não é acidental. O medo é uma das formas espirituais mais poderosas que impedem o ser humano de viver plenamente a sua vocação. Por isso, para compreender este Evangelho, precisamos, primeiro, compreender o que significa o medo na visão bíblica. Primeiro ponto, o medo, na primeira consequência do pecado. Na segunda leitura, São Paulo afirma: por isso só um homem entrou o pecado no mundo. Quando Adão peca, a primeira emoção que aparece não é a raiva, nem a tristeza, mas o sentimento de medo. Depois da queda, Deus pergunta: onde estás? E Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, que vimos no primeiro livro, Gênesis capítulo 3, versículo 10. O medo nasce quando a comunhão com Deus é ferida. Antes do pecado, o homem vivia na confiança. Depois do pecado, começa a esconder-se, surge a insegurança, a ansiedade, a desconfiança e a necessidade de proteger-se. Por isso, quando Jesus diz: não tenhais medo, Ele não está apenas a oferecer o conforto psicológico, está a anunciar a restauração, a relação entre Deus e o homem. Então, o discípulo não vive mais sob o domínio do medo, porque vive sob o senhorio de Cristo. Segundo, o contexto do Evangelho, o discurso do missionário. Mateus organiza este Evangelho em 5 grandes discursos, apresentando Jesus como o novo Moisés que conduz o povo de Deus. Então, no capítulo 10 do Evangelho de São Mateus, constitui o segundo grande discurso, o discurso da missão. Jesus envia os 12 para anunciar o reino que escutamos no domingo passado. Mas logo adverte: eu vos envio como as ovelhas no meio de lobos. Que imagem impressionante! Jesus não diz que os discípulos serão leões entre lobos. Não serão fortes os olhos do mundo. Não possuirão poder político. Não terão influência militar. Serão simplesmente ovelhas. A força delas não virá do poder humano, mas da fidelidade de Deus. Cristo quer que os seus discípulos compreenderam uma verdade fundamental. O mundo rejeitou o Mestre e também rejeitará aqueles que pertencem ao Mestre. Então, o Evangelho nunca foi uma mensagem confortável para uma
humanidade fechada ao pecado. A luz incomoda as trevas, a verdade incomoda a mentira. Então, a santidade incomoda o egoísmo. Por isso, Jesus prepara os discípulos à perseguição. 3 vezes Jesus diz: não tenhais medo. No Evangelho de hoje, Jesus repete 3 vezes: não tenhais medo da verdade. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado. O Evangelho não pode permanecer escondido. Os discípulos receberam a missão de anunciar publicamente aquilo que receberam em privado. Mas a tentação de cada época é adaptar a verdade para evitar o conflito. Anunciar apenas parte do Evangelho, falar do amor sem falar da conversão, falar da misericórdia sem falar do pecado, falar da cruz sem falar da exigência dos discípulos. Mas Cristo não enviou os apóstolos para agradar ao mundo, enviou-os para testemunhar a verdade. Os discípulos não podem negociar o Evangelho para ganhar aprovação. A verdade pode ser recitada, mas nunca deve ser escondida. Então, caros irmãos e irmãs em Cristo, não tenhas medo daqueles que matam o corpo, como diz Jesus. Não tenhas os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, aqui encontramos uma das afirmações mais profundas sobre a dignidade humana. O homem não é apenas o corpo, o homem possui uma alma imortal. Os perseguidores podem destruir a reputações, podem provocar sofrimento, podem tirar os bens materiais, podem até matar, mas não possuem autoridade sobre aquilo que é mais precioso, que a alma unida a Deus. Os mártires compreenderam isso profundamente. O que impressiona nos mártires não é a ausência de sofrimento. Elas sofriam, sentiam dor, sentiam medo humano, mas havia algo maior do que o medo: a confiança em Deus, a certeza da vida eterna. Por isso, a coragem cristã não consiste em não sentir medo, consiste em não permitir que o medo governe a nossa vida. Jesus introduz uma distinção fundamental. Há medos que não legítimos, mas existe um medo que deve ser maior que todos os outros: o medo de perder Deus. A maior tragédia não é perder dinheiro, não é perder prestígios, não é perder saúde, não é sequer perder a vida física. A maior tragédia é perder a comunhão com Deus, porque tudo passa, mas a alma permanece eternamente. Muitas vezes os cristãos temem mais a opinião das pessoas dos que julgamento de Deus. Temem mais o ridículo do que o pecado. Temem mais o fracasso social do que a infidelidade espiritual. Jesus convida-nos a reorganizar as nossas prioridades. Depois de falar sobre perseguições, Jesus apresenta a razão pela qual não devemos ter medo. Diz assim: não se vendem depois perdais por uma pequena moeda. Contudo, nenhum deles cai por terra sem consentimento do vosso Pai. Então,
O pardal era uma das aves mais significantes da Palestina. Representava aquilo que tinha pouco valor econômico, mas para Deus nada é significativo. E Jesus continua, diz: até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Esta frase não significa simplesmente que Deus conhece os números, mas significa que Deus conhece a totalidade da nossa existência. Conhece as nossas lágrimas, conhece os nossos fracassos, conhece as nossas feridas escondidas e conhece os nossos medos mais profundos. Conhece as batalhas que ninguém vê, conhece as noites de sofrimento, conhece os corações silenciosos. Nenhum sofrimento passa despercebido aos olhos de Deus. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma cruz é esquecida. Por isso Jesus conclui: vós valeis mais do que muito pardais. O discípulo não é um acidente do universo, é amado pessoalmente pelo Pai. O profeta Jeremias anunciou, que escutamos na primeira leitura, oferece-nos um exemplo concreto. Jeremias vive cercado por inimigos, é ridicularizado, é traído pelos amigos, é perseguido por causa da sua fidelidade à palavra de Deus. Ele confessa, ouço as calúnias de muitos. Humanamente, Jeremias tinha motivos para desistir, mas depois proclama: o Senhor está comigo como um guerreiro poderoso. Aqui encontramos o segredo da coragem bíblica. Jeremias não é forte porque confia em si mesmo, é forte porque confia em Deus. A fé não elimina as dificuldades, transforma o medo como enfrentamos dificuldades. O medo olha para os inimigos, a fé olha para Deus. O medo vê obstáculos, a fé vê promessas. O medo paralisa, a fé faz caminhar. O mundo considera o sofrimento uma derrota, mas Cristo transformou a cruz em caminho de glória. Quando os discípulos sofrem fidelidade ao Evangelho, participa do próprio mistério de Cristo. A cruz deixa de ser apenas sofrimento, torna-se comunhão, torna-se oferta, torna-se participação na obra redentora. Os santos compreenderam que nenhuma lágrima oferecida a Deus é inútil, nenhuma perseguição suporta por amor a Cristo é estéril, nenhuma fidelidade é perdida. Aquilo que o mundo chama fracasso pode tornar-se vitória aos olhos de Deus. Então, para concluir, queridos irmãos e irmãs em Cristo, o que Jesus nos pede hoje? Talvez o medo do futuro. Neste Evangelho, Cristo quer dirige-se aos medos que habitam no coração de cada um de nós. O medo da doença, o medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo da solidão, o medo da morte. Todos estes medos, Jesus responde: não tenhais medo. Não porque os problemas desapareceram, não porque a cruz deixou de existir, mas porque Deus continua presente, porque a providência continua a sustentar os seus filhos, porque Cristo venceu o pecado, porque Cristo venceu a morte, porque Cristo permanece ao lado dos seus discípulos. Assim, neste domingo, o Senhor nos deixa
nos 3 convites: ter coragem para anunciar toda a verdade do Evangelho, confiar na providência divina, mesmo quando tudo parece escuro, e permanecer fiéis a Cristo, sem jamais o negar diante do mundo. Quem vive unido a Cristo pode atravessar tempestades, perseguições, sofrimentos, porque sabe que a última palavra não pertence ao medo. A última palavra pertence a Deus. E Deus diz aos seus filhos: não tenhais medo. Amém.